Olá, tudo bem? Sou o professor César Garoffo, professor de matemática. Estarei com você hoje trabalhando com questões do Enem. E o assunto é análise combinatória. Antes da gente começar para as questões, é válido lembrar alguns detalhes aí sobre combinação, sobre agrupamento. Nós temos aí 3 tipos de agrupamentos que são bastante utilizados aí nos exercícios de análise combinatória, que é a combinação, o arranjo e a permutação. Vamos ver aqui algumas diferenças e eu vou dar algum exemplo para poder ficar fácil de entender o que é cada um. Então, a combinação é um agrupamento em que a ordem dos elementos não é importante. Então, destacando aqui, a ordem não é importante. Então, toda vez que você tem uma situação que a ordem não é importante, você vai lembrar que aquilo ali é uma combinação. Ah, como assim, César? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho lá uma turma com 40 alunos. Eu quero escolher 2 alunos que vão ser os monitores de matemática. Então, eu vou selecionar 2 alunos. Vamos supor que eu selecionei lá o João e a Maria. Quando eu selecionei primeiro o João e depois a Maria, os 2 vão ser os monitores. E isso não vai diferenciar, por exemplo, se eu escolhesse a Maria primeiro e o João em segundo. Os 2 não vão deixar de ser os monitores. Então, quer dizer, a ordem da escolha não vai interferir aí no resultado. Tá? Então, isso é uma combinação. Arranjo. Arranjo é o agrupamento em que a ordem dos elementos é importante. Vamos destacar ali, ordem importante. Então, toda vez que você tem uma situação que a ordem é importante, você vai utilizar o arranjo. Dá um exemplo. Então, vamos lá mais um exemplo. Tem lá a turma com 40 alunos. Agora, eu vou selecionar 2 alunos, só que esses 2 alunos, um vai ser representante da turma e o outro vai ser vice-representante. Então, se eu escolher, o primeiro que eu escolher, eu vou considerar que é o representante. O segundo que eu escolher vai ser o vice-representante. Então, se eu escolher o João primeiro, o João vai ser o representante. Se eu escolher a Maria depois, ela vai ser vice-representante. Agora, se eu mudar a ordem da escolha, se eu escolher a Maria primeiro e o João depois em seguida, a Maria passa a ser representante e o João passa a ser o vice-representante. Então, são situações diferentes. Então, nesse caso, a ordem da escolha faz diferença. Ela é importante. Então, esse caso aí é arranjo. E o terceiro é a permutação. Permutação é um caso particular do arranjo. E nesse agrupamento, o número de elementos é igual ao número de vagas. Então, a permutação é um caso particular do arranjo. Só que o pessoal às vezes fala de uma maneira que a permutação se fosse outro tipo de agrupamento. Ele é um arranjo. Só que ele é quando o número de elementos é igual ao número de vagas. Vamos pegar um exemplo. Tenho lá 40 alunos na turma. E eu quero fazer um mapeamento de sala. E lá nas salas tem lá as carteiras dispostas em fileiras, tem lá 40 carteiras. Eu tenho que distribuir esses alunos nessa sala. Então, são 40 alunos e 40 carteiras. Então, eu tenho o número de elementos igual a 40 e eu tenho o número de vagas igual a 40. Nesse caso, eu vou usar a permutação. Então, vamos lá para os exercícios. Então, exercício número 1. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de: letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra B, um arranjo e uma combinação, respectivamente. Letra C, um arranjo e uma permutação, respectivamente. Letra D, 2 combinações. E letra E, 2 arranjos. Então, nas alternativas aqui, a gente está vendo que tem a questão aqui da ordem.
de acordo com a pergunta. Então, vamos voltar na pergunta para a gente poder ver o que está pedindo primeiramente. Então, primeiro, ele está querendo a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. Então, vamos voltar lá no enunciado, lá no início dele, que está falando sobre isso. Ó. Vou destacar aqui as partes importantes. Então, ali nós temos ali 12 times e ele vai sortear 4 times para compor o grupo A. Então, primeiro, vamos definir se isso, a ordem importa ou não. Então, tem lá, por exemplo, dos 12 times eu escolhi o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Então, está formando lá o grupo A. Mas se eu escolher, por exemplo, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid, compõem o mesmo grupo da mesma forma. Ou seja, a ordem, nesse caso, ela não é importante. Se a ordem não é importante, então essa situação é uma combinação. Então, vamos voltar lá de novo na pergunta final, né? Ele está querendo também saber a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura. Então, voltando na parte lá que fala sobre o jogo de abertura. Assim, ó, em seguida, entre os times do grupo A, ou seja, já foram escolhidos os 4 times. Então, nós temos ali, os times do grupo A são 4. Foram sorteados aí 2 times, sendo que o primeiro vai jogar no seu próprio campo e o segundo vai jogar como visitante. Então, nesse caso aqui, a ordem vai ser importante. Por quê? O primeiro time que foi escolhido, ele vai jogar no próprio campo. Então, vamos supor lá que escolheu o Barcelona primeiro e depois escolheu o Real Madrid. Então, o Barcelona ele vai jogar no campo dele, com a torcida a favor, né? Já está acostumado com o campo. E o Real Madrid vai jogar no campo do adversário. Agora, se escolhesse, por exemplo, o Real Madrid primeiro, depois o Barcelona, então o Real Madrid que passaria a jogar em casa, ele que teria essa vantagem, e o Barcelona que seria um pouco prejudicado, porque ele teria que jogar no campo do adversário. Então, são situações diferentes. Então, a ordem, nesse caso, ela é importante. Se a ordem é importante, a gente já pode descartar que não é combinação. E agora nós temos que verificar o seguinte, olha, são 4 times, né? A gente tem que sortear 2. Então, o número de elementos não é igual ao número de vagas, né? Ele é maior. Então, isso é um arranjo, né? Então, a resposta aqui seria arranjo. E aí, voltando nas alternativas, na primeira situação é uma combinação e na segunda é um arranjo. Então, letra A. Vamos para o exercício 2. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Então, tem aí o desenho da joia. Lembrando que aqui o A, B, C e D são só os vértices, só para identificar que tem as pedras nesses vértices aí. Mas não tem muito a ver com a questão da posição. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter. Então, tem lá as alternativas. Letra A, 6, letra B, 12, C, 18, letra D, 24, letra E, 36. Então, vamos verificar lá as partes importantes do exercício, né? Vamos verificar lá o enunciado. Aqui, a primeira coisa importante que tem aqui, que fala que são 3 cores. Aí ele fala vermelhas, azuis e verdes. Quais as cores não importam, né? Poderia ser ali preto, branco e amarelo. Então, as cores ali para a gente não é importante. O importante é saber que são 3 cores diferentes. A joia, ela tem um formato de um losango não quadrado. Essa informação também é muito importante. Nós vamos entender ela logo adiante, aí que eu vou explicar um pouco sobre isso. Vamos ver que tem uma diferença aí que interfere no cálculo. E os 2 vértices consecutivos têm que ser pedras de cores diferentes.
Então, vamos explicar cada uma dessas aí. Então, aqui eu tenho o seguinte, olha. Eu tenho um desenho aqui de duas joias. A do lado esquerdo, a gente pode observar que tem lá o vértice A em cima e o vértice C embaixo, e a esquerda D e a direita B. Já a outra, a gente tem o vértice A embaixo, o vértice C em cima, o B à esquerda e o D à direita. Se a gente observar assim, parece que está diferente. Mas, se a gente fizer um giro de 180 graus nessa primeira aqui, poderia ser também na segunda, mas eu coloquei aqui como a primeira. Se a gente fizer um giro de 180 graus, ela vai ficar nessa posição. Então, apesar que as letras aí estão invertidas, estão de cabeça para baixo, mas aqui está o C. O C está em cima, o A está embaixo, o B à esquerda e o D à direita, como está na segunda figura. Isso está indicando que tem duas possibilidades, nós vimos que nós tínhamos duas possibilidades diferentes, mas que representam a mesma joia. Então, tem que ficar atento a isso. Nem sempre a gente vai considerar que aqui são duas joias, seria apenas uma joia, só que ela só foi rotacionada. E por que tem que ser, é importante saber que é losango não quadrado? Porque se fosse quadrado, se a gente rotacionar 90 graus, nós teríamos aí 4 possibilidades diferentes, mas que representam a mesma joia, como se a joia tivesse feito a rotação de 90 graus. Então, é importante saber que não é quadrado, por causa disso. Agora vamos falar sobre as 3 cores. Nós temos 4 pedras. Dessas 4 pedras, nós temos 3 cores. Então, se a gente for distribuir uma cor para cada pedra, então, cada pedra com uma cor diferente. A 4ª pedra, ela teria que repetir alguma das cores. Ou seja, isso quer dizer que, no mínimo, nós teremos aí um par de pedras da mesma cor. Só que a gente tem aí 3 situações diferentes. A gente pode ter 2 pares de pedras de cores diferentes, que não vão ser os consecutivos, não vão ser da mesma cor. Nós podemos ter as pedras que estão na vertical a mesma cor, ou as que estão na horizontal na mesma cor. Então, são 3 situações que nós temos que calcular separadamente. Então, o primeiro caso, cores iguais e vértices opostos. Então, aqui nós temos 2 conjuntos de cores. No primeiro conjunto, que é o da vertical, nós temos 3 possibilidades de cores. Aí vai escolher uma cor. Essa cor não pode ser escolhida para o outro conjunto. Então, o outro conjunto vai ter 2 possibilidades. Aplicando o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, vai multiplicar 3 vezes 2 igual a 6. Então, nós temos aí 6 joias diferentes para esse primeiro caso. O segundo caso, agora as cores são iguais apenas na parte vertical. É só o A e o C que vão ser iguais. Então, a gente tem que considerar que B e D são cores diferentes. Então, no primeiro, que seria o conjunto ali na vertical, nós temos 3 possibilidades de cores. Em seguida, o B vai escolher uma cor para esse conjunto, então vai sobrar 2 possibilidades para B. Vai escolher uma cor aqui, eu não quero que a D seja igual a B, então a cor que foi escolhida da B não pode ser usada na D. E também não pode ser usado o que foi escolhido no A e o C. Então, vai restar uma possibilidade. Multiplicando, usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 6. Só que observe uma coisa, já falei isso lá agorinha, um tempinho atrás aí já falei sobre isso, mas vamos lembrar de novo. Eu tenho aqui, por exemplo, agora colorido, eu tenho aqui uma posição e uma outra posição de cores. Mas se eu fizer um giro de 180 graus, está representando a mesma joia. Então, é aquilo que eu tinha falado anteriormente, são 2 possibilidades para uma joia só. Então, nós temos que, a número de possibilidades sempre está o dobro, nós temos que dividir por 2. Então, dividindo 6 por 2, vai dar 3. Então, nós temos aí 3 joias diferentes para esse segundo caso. O terceiro caso, agora as cores têm que ser iguais, as pedras têm que ser iguais na horizontal. Esse raciocínio aqui é bem parecido com o segundo caso, é análogo ao segundo caso, o mesmo raciocínio. Então, no A aqui nós temos 3 possibilidades, escolher uma cor para o A. Aí vai restar 2 para esse conjunto, na horizontal. Escolher um aqui nesse conjunto, vai restar 1
uma possibilidade para o C. Lembrando que tem que ser 1 porque ele não pode ser igual ao A, porque nós já fizemos isso no primeiro caso. E aí nós temos 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Mas lembrando que nós temos aí, se a gente fizer um giro em uma das posições, vai representar a mesma joia. Então, duas possibilidades representam a mesma joia. A possibilidade é o dobro. Então, divide por 2, igual a 3. Nós temos 3 joias para esse terceiro caso. Nessa situação aqui, como são divididos em casos, né, primeiro, segundo, terceiro, agora nós vamos somar a quantidade de joias que nós obtemos aí em cada situação. Então, vai somar 6 mais 3 mais 3, vai ser igual a 12. Então, nós temos aí a resposta 12. Então, ele pode formar 12 joias. Exercício 3. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, nós temos aí o desenho do trem, a locomotiva e os 12 vagões numerados de 1 a 12. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... E aí vem as alternativas. Aqui já está falando que são combinações, tá? No enunciado mesmo, na pergunta expressa por meio de combinações. Então, aqui a gente tem as alternativas. Vamos voltar lá para o enunciado para a gente ver o que a gente tem de importante. A gente tem aí, no caso, que são 12 vagões, numerados de 1 a 12. E aí, esses vagões vão ser pintados, aí 4 são pintados de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. Outra coisa também é que ele é formado por uma locomotiva, né? Essa locomotiva a gente pode até desconsiderar, que não vai precisar calcular as combinações com ela, porque é uma só e ela sempre vai vir nessa posição na frente dos vagões. Nós temos aí 12 vagões ordenados crescentemente. É válido lembrar, né? Coloquei aqui exemplo, que se... Por exemplo, a primeira coisa, pintar de vermelho. Então, eu escolhi aqui pintar de vermelho esses 4 vagões aqui. E aqui tem um número que está representando a ordem que foi pintada. Eu pintei o número 1 primeiro, depois pintei o número 5 em segundo, depois foi o número 11, depois foi o número 4. Mas se a gente fizer a mesma escolha, mas em ordem diferente, isso não vai alterar. Isso mesmo já está explícito lá no enunciado, que fala que é uma combinação. Mas é que eu estou mostrando para vocês que a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, é porque isso aqui, o tipo de agrupamento, é uma combinação. Então, nós vamos agora para calcular, a gente precisa verificar que nós vamos saber quais são os eventos. Então, nós temos 4 eventos. O primeiro evento é pintar os 4 vagões cor vermelha, o segundo é 3 vagões na cor azul, o terceiro, 3 vagões na cor verde e o quarto, 2 vagões na cor amarela. Então, o primeiro aí, nós temos 12 vagões, vai pintar 4 na cor vermelha. Então, nós temos uma combinação de 12 tomado de 4 em 4. Então, o número de possibilidades é essa combinação. O segundo evento, lembra que já pintou 4 vagões, então 12 menos 4 serão 8. Então, são 8 vagões que vai ser pintado 3 vagões na cor azul. Então, o número de possibilidades é uma combinação de 8 tomado de 3 em 3. Então, aqui nós temos uma quantidade de 8. Aí foi pintado 3. Então, o próximo evento vai ser 8, foram pintados 3, então, no caso, são 5. 5 que vão ser pintados agora 3 de verde. Então, é 5, combinação de 5 tomado de 3 em 3. E, por último, 5 menos 3, porque já foram pintados 3, sobraram 2, então vai ser combinação de 2 tomado de 2 em 2. Então, nós temos aí o número de possibilidades de cada evento. Agora, nós vamos multiplicar usando o princípio multiplicativo.
Então, multiplicando essas combinações, nós chegamos aí na resposta da letra E do exercício, tá bom? Obrigado aí e até a próxima aula. Fique com Deus.